Carta aos Hebreus, capítulo 12. Deus, o nosso Pai. Assim nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós e continuemos a correr, sem desanimar, a corrida marcada para nós. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Pense no sofrimento dele e como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim vocês não desanimem, nem desistam, porque na luta contra o pecado, vocês ainda não tiveram de combater até a morte. Será que vocês já esqueceram as palavras de encorajamento que Deus lhes disse, como se vocês fossem filhos dele? Pois ele disse: preste atenção, meu filho, quando o Senhor o castiga, e não se desanime quando ele o repreende, pois o Senhor corrige quem ele ama e castiga quem ele aceita como filho. Suportem o sofrimento com paciência, como se fosse um castigo dado por um pai, pois o sofrimento de vocês mostra que Deus os está tratando como seus filhos. Será que existe algum filho que nunca foi corrigido pelo pai? Se vocês não são corrigidos como acontece com todos os filhos de Deus, então não são filhos de verdade, mas filhos ilegítimos. No caso dos nossos pais humanos, eles nos corrigiam e nós os respeitávamos. Então devemos obedecer muito mais ainda ao nosso Pai Celestial e assim viveremos. Os nossos pais humanos nos corrigiam durante pouco tempo, pois achavam que isso era certo. Mas Deus nos corrige para o nosso próprio bem, para que participemos da sua santidade. Quando somos corrigidos, isso no momento nos parece motivo de tristeza e não de alegria. Porém, mais tarde, os que foram corrigidos recebem como recompensa uma vida correta e de paz. Conselhos e avisos. Portanto, levantem as suas mãos cansadas e fortaleçam os seus joelhos enfraquecidos. Andem por caminhos aplanados para que o pé aleijado não manque, mas seja curado. Isaías, capítulo 31. O Egito não pode ajudar. Ai dos que vão para o Egito procurando ajuda. Eles confiam num povo que tem muitos cavalos e carros de guerra, num país que tem cavaleiros valentes, mas não confiam no Santo Deus de Israel. Não pedem ajuda ao Senhor. Porém, o Senhor é sábio e sabe fazer com que a desgraça venha. Ele sempre cumpre o que promete. Por isso, ele ficará contra os que praticam o mal, contra todos os que ajudam as pessoas perversas. Os egípcios não são deuses, eles são apenas seres humanos, e os seus cavalos são apenas animais mortais, não são espíritos imortais. E quando o Senhor levantar a mão para castigá-los, todos cairão mortos de uma só vez, tanto o Egito, a nação forte, como Judá, a nação fraca. Deus protegerá Jerusalém. O Senhor Deus falou comigo e disse: um leão que pega e mata uma ovelha não se assusta, nem foge quando os pastores vêm gritando, mesmo que sejam muitos e gritem bem alto. Assim também eu, o Senhor Todo-Poderoso, não me assustarei quando descer para lutar no Monte Sião. Como uma ave fica voando por cima do seu ninho para protegê-lo, assim eu, o Senhor Todo-Poderoso, protegerei Jerusalém. Eu salvarei a cidade e livrarei o meu povo. Povo de Israel, vocês se afastaram para longe de Deus, mas agora arrependam-se e voltem para Ele. Naquele dia, todos vocês jogarão fora as suas imagens, revestidas de prata e de ouro, que só servem para fazer vocês pecarem. O Senhor diz: uma espada derrotará os assírios, uma espada os matará, mas não será a espada de um ser humano. Eles fugirão da batalha e os seus jovens serão feitos escravos. O rei fugirá apavorado e os oficiais, cheios de medo, abandonarão as suas bandeiras. Assim fala o Senhor, que em Jerusalém tem o seu altar, onde sacrifícios são queimados. Isaías, capítulo 32. Um reinado de justiça. Virá o dia em que um rei reinará com justiça e as autoridades governarão com honestidade. Todas elas protegerão o povo como um abrigo protege contra a tempestade e o vento. Elas serão como rios numa terra seca, como a sombra de uma grande rocha no deserto. Então todos poderão ver claramente de novo e de novo ouvirão tudo facilmente. Serão ajuizados, entenderão as coisas e poderão falar com clareza e inteligência. Ninguém dirá que um sem-vergonha é uma pessoa de valor, nem que um malandro merece respeito. Pois o sem-vergonha diz mentiras e está sempre planejando fazer maldades. O que ele diz a respeito do Senhor é falso. Ele faz estas coisas que Deus detesta. Nega comida aos que têm fome e água aos que estão com sede. O malandro faz trapaças, inventa mentiras para prejudicar a causa dos pobres, mesmo quando eles têm razão. Mas quem é direito faz planos honestos e é correto em tudo o que faz. Mensagem para as mulheres de Jerusalém. Mulheres desocupadas, escutem o que eu vou dizer. Prestem atenção, mulheres que não se preocupam com nada.
Daqui a pouco, mais de um ano, vocês ficarão aflitas, pois não haverá colheita de uvas. Vocês têm tido uma vida sem preocupações, mas agora tremam e fiquem aflitas. Tirem as suas roupas e vistam roupas feitas de pano grosseiro. Batam no peito em sinal de tristeza. Chorem, porque as terras boas e as parreiras carregadas de uvas foram destruídas. Espinheiros e mato crescerão na terra do meu povo. Chorem por causa da cidade que era tão alegre, por causa das casas que estavam cheias de pessoas felizes. O palácio será abandonado, a cidade ficará vazia e as fortalezas virarão montes de ruína para sempre. Ali os jumentos selvagens andarão à vontade e os rebanhos pastarão. Um tempo de paz e de justiça. Mas Deus derramará sobre nós o seu Espírito. Então o deserto virará um campo fértil e as terras cultivadas darão melhores colheitas. No país haverá justiça por toda a parte. Todos farão o que é direito. A justiça trará paz e tranquilidade, trará segurança que durará para sempre. O meu povo viverá em lugares seguros. Todos estarão em paz e segurança nas suas casas. Uma chuva de pedra destruirá a floresta e a cidade será arrasada. Todos vocês serão felizes. Terão muita água para suas plantações e pastos seguros para os seus jumentos e o seu gado.